Nós agradecemos a todos por comparecerem hoje aqui ao nosso último Território Team do ano. E nós tivemos outros que foram muito legais, com o Felipe, com o pastor e agora com o Fabiano. Ano passado nós tivemos também com o Fabiano. E nós agradecemos a todos. Então, para iniciar, eu vou pedir ao Felipe para fazer uma oração ao nosso Deus, pedindo também pela vida do Fabiano, que falará hoje para a gente, e agradecendo a você também, e pela vida de todos que estão aqui. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu santo nome, porque o Senhor é bom, justo, perfeito, porque o Senhor é o Deus, Criador dos céus e da terra. Nós agradecemos ao Senhor a oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez na sua casa para poder louvar o Teu santo nome, ouvir do Senhor, aprender da Tua santa palavra. Eu te agradeço, ó Pai, pela vida de todos que se dispuseram a estar aqui hoje. Seja com cada um de nós, ó Deus, que as bênçãos da Tua palavra sejam adicionadas às nossas vidas, que o Teu Santo Espírito nos ilumine, que Ele abençoe o Fabiano, que já estudou para preparar isso, que ele seja um instrumento Teu, ó Pai, no transferir da Tua palavra para nós e que nós a recebamos de forma a aprender, entender, a sermos confrontados e transformados, ó Deus, para que possamos praticar as boas obras que vão fazer os homens glorificar o Teu santo nome. Guarde-nos, ó Deus, de todo mal, livra-nos da tentação. É essa oração que lhe fazemos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Pode ir, Fabiano. Boa noite a todos. Vamos trabalhar um pouquinho no Território Team sobre como integrar fé e trabalho. Boa parte do que a gente trabalhou, ou do que a gente trouxe hoje, vem desse livro. Se alguém tiver interessado, é um excelente livro a respeito de como integrar fé e trabalho do Timothy Keller. Muito bom o material. E nossa intenção é exatamente mostrar qual é a nossa dicotomia, ou seja, a nossa dificuldade em relação ao trabalho. Nós estávamos conversando hoje também na casa do Felipe a respeito dessa nossa dificuldade entre conseguir integrar exatamente a nossa fé às outras áreas da nossa vida. A gente vai verificar o quanto isso é claro e quanto muitas das vezes a gente acaba fazendo essa diferença, essa separação, e quanto isso é ruim para as nossas vidas, principalmente espiritual, da nossa dificuldade que muitas vezes a gente se apresenta, tá? Então, a gente vai começar, vamos fazer uma breve introdução, vamos falar sobre a visão pagã do trabalho, principalmente focado na dicotomia, nessa separação entre fé e trabalho. E então a gente vai ver o quanto que a gente é influenciado por essa visão pagã do trabalho e quanto a gente acaba aplicando isso no nosso dia a dia, não somente no trabalho em si, mas muitas vezes também em todas as tarefas diárias que a gente acaba fazendo. Então, depois a gente vai trabalhar a visão cristã do trabalho, baseado na criação e na redenção. Então, uma breve introdução. Mesmo sendo chamados de cristãos, podemos estar pensando e mantendo práticas não cristãs em nossa vida diária. Muito do nosso pensamento hoje, da nossa prática, tem como base uma visão pagã. Hoje, especificamente, vamos falar a respeito da visão pagã do trabalho. Por exemplo, a respeito do trabalho, muitos cristãos fazem uma nítida separação entre o que é espiritual, a fé e a igreja, e o que é profano, a ideia de profano, separação entre espiritual e profano. E ali no profano entra ali o trabalho e a vida fora da igreja. Exatamente essa dicotomia que a gente vai trabalhar. Tá? Então a ideia é exatamente isso. A pessoa entende que aquilo que ele faz na igreja, ou aquilo que ele faz no seu devocional, é uma coisa. Deus se importa com isso. Deus está presente nisso. Mas aquilo que nós fazemos muitas vezes até no nosso lar, ou no nosso dia a dia, no meio da sociedade, ou então que fazemos no nosso trabalho, isso muitas vezes não tem uma importância para Deus. É muitas vezes esse tipo de visão. Outra dificuldade é que, diante das dificuldades do dia a dia, né, cardos e abrolhos, este cristão pode se tornar indolente no trabalho, ou seja, preguiçoso, ele deixar realmente de lado, abandonar um pouco o trabalho de excelência, e ele vai
abandonando aos poucos, falando, não, Deus não se importa com o trabalho, então vou deixando de lado, eu faço o que der para poder fazer, e aí ele vai deixando de maneira indolente o seu trabalho. E em outros casos, casos extremos também, mas também danoso, é o trabalho que pode se tornar, então, um ídolo para, então, o cristão, ou seja, se tornar uma idolatria ao seu trabalho, ou seja, ele tem tanto prazer naquilo, ele trabalha tão bem com aquilo, ele faz tão bem, ele exercita tão bem, que ele acaba usando o trabalho, se tornando o trabalho o lugar ou o foco da sua idolatria, e se torna o próprio Deus o seu trabalho. Tá? Então nós vamos ver como a gente pode corrigir exatamente essa visão cristã, essa visão pagã, muitas vezes, que nós temos do trabalho através da palavra de Deus. Tá? Então, como nós passamos muito tempo, boa parte do nosso tempo no trabalho, nós precisamos ser constantemente lembrados como aplicar o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, o nosso trabalho. Ou seja, devemos lembrar a relação entre fé e trabalho. Refletir por que Deus nos deu o trabalho e se não estamos pensando, de repente, de uma maneira pagã a respeito disso. Então, vamos começar com a visão pagã do trabalho. Vamos falar sobre a visão grega do trabalho. Os gregos tinham uma ideia de que tudo que era material era impuro. Também tinha uma ideia a respeito de que o trabalho deve ser evitado a todo custo. Os homens livres não devem trabalhar. Essa era exatamente a ideia que os gregos tinham. Já que tudo que era material era impuro, então a ideia que eles tinham é que homens livres não deveriam trabalhar. Somente animais, e eles colocavam essas duas, vamos colocar assim, essas duas categorias juntas, animais e homem e escravos deveriam trabalhar, deveriam fazer o seu trabalho. Né? Então, quanto homens livres, não, deveriam passar o tempo pensando, filosofando a respeito das coisas. Né? Trabalhar com a área do pensamento. E a gente vai ver o quanto isso tem influência sobre nós no trabalho, mas também a maneira como nós criamos nossos filhos, como nós preparamos os nossos filhos para entrar no mercado de trabalho. A gente vai ver mais à frente como que isso é claro, é nítido, essa visão pagã, e a gente acaba aplicando ou inserindo essa visão pagã também sobre os nossos filhos. Trabalhos mentais são nobres e dignos. Já trabalhos manuais não são nem nobres, nem dignos. Muitas vezes exatamente essa ideia, né? De colocar numa categoria abaixo o trabalho que é feito manual ali. Todo mundo que trabalha de alguma maneira, até mesmo no artesanato, alguma coisa que tem que trabalhar com as mãos e não com a mente, é colocado em segundo plano. É algo indigno e não nobre. E uma ideia bem interessante a respeito do pensamento grego é, se Deus viesse à Terra, ele seria um rei ou um filósofo. Então, essa ideia de colocar os filósofos, os reis, numa posição, e aqueles que fazem qualquer tipo de serviço manual, qualquer tipo de trabalho escravo ou de servidão, eles colocaram numa categoria menor. Então, a gente já tem mais ou menos uma ideia aí de como a Bíblia é diferente a respeito do que os gregos pensavam, não é isso? Então, se Deus viesse à Terra, ele seria um rei ou um filósofo. Temos também a visão medieval do trabalho. O trabalho tem pouco valor. O trabalho que importa é o que produz algum tipo de resultado. O trabalho não tem valor em si mesmo, valor intrínseco em si mesmo. Né? Se o homem tem como se alimentar, ele não deve trabalhar. É bem interessante isso, que também influencia muito na nossa área. A gente tem visto muitos jovens, ou homens mesmo, né, maduros, com 30, 40 anos, vivendo ainda na casa dos pais. Por que eles não querem sair da casa dos pais? Porque ele tem sustento ali. Então, eles são o que a gente chama os especialistas hoje da internet. Né? Eles sabem tudo sobre internet, tudo sobre política, tudo sobre como resolver o problema do mundo, mas ele não quer trabalhar. Ele quer ficar na casa do papai e da mamãe, ainda com todas as suas regalias, e ali, porque ele obtém, então, dos pais o sustento, então ele acha que não precisa trabalhar. Porque o trabalho, de alguma maneira, tem pouco valor, então não tem valor em si, né? E não é digno, como a gente fala sobre os gregos ali também, então ele não quer trabalhar.
o trabalho para Deus é somente aquele feito pela vida monástica, ou seja, só tem importância aquele que é feito pela vida monástica. Então, nós estamos falando a visão pagã a respeito do trabalho. O que é mais ou menos isso? É também uma ideia a respeito de contemplação. Na vida, na época ali da igreja medieval, havia exatamente essa colocação. Quando chegava um trabalhador para alguém, para um padre ou para um monge, perguntava para ele: olha, eu me senti vocacionado por Deus. Eu sinto que eu quero agradar a Deus, eu quero trabalhar para o Senhor, eu quero trabalhar para Deus. O que eu faço? Aí então aquele padre ou aquele monge falava para ele: então faz o seguinte, você vende tudo que você tem, dá para a igreja, todo o seu dinheiro, tudo aquilo que sobrou, você dá para a igreja, e você vai viver, vai para o monastério, vai viver contemplando a natureza e contemplando a Deus. Esse é o trabalho que agrada a Deus, a vida monástica, né? Vai passar tempo ali orando, vai passar tempo ali jejuando, só trabalhando com a Bíblia, né? E aí é interessante que a gente fala, mas isso aí foi naquela época, né? Não tem nada a ver com a gente. A ideia que a gente tem hoje sobre os pastores que trabalham tempo integral, muitas vezes a gente aplica isso. A gente vai ver exatamente esse exemplo daqui a pouco. O trabalho pertence à esfera do profano, como a gente falou, né, essa dicotomia. E aí a gente vai ver como que tem essa influência dessas visões pagãs, né, da visão grega, da visão medieval, como que a gente acaba aplicando isso no nosso dia a dia. Como que isso acaba sendo revelado no nosso meio, conforme as nossas tarefas. Tá? Se o trabalho não é digno e tem pouco valor, não vale a pena trabalhar. Né? Então a gente chega a entender muitas vezes jovens, ou homens mesmo maduros, mulheres maduras, preguiçosos, não querem trabalhar. Para quê? Tem importância, não tem dignidade nisso. Não vale a pena de trabalhar. Outra influência, se o homem tem como se sustentar, então não precisa trabalhar. Então, a gente pensa muito na questão da aposentadoria. Eu vejo muitos amigos nossos lá. Outro dia eu vi uma expressão dessa exatamente no serviço. O colega está quase para ir para a reserva, ou seja, está quase chegando a se aposentar, e um falou para o outro assim: poxa, que bom, você vai se aposentar daqui a pouco, agora você vai trabalhar para Deus. E aí aquilo ficou na minha cabeça, que eu já estava estudando a respeito disso. E eu falei com o irmão, falei assim, mas essa não é uma visão correta de ver o trabalho. Se alguém não trabalha hoje no seu serviço, vamos colocar assim, normal, se ele não trabalha para o Senhor, provavelmente quando ele se aposentar, ele não vai trabalhar para o Senhor, ele não vai ter esse entendimento do que significa. Tá? Então essa dificuldade, muitas vezes, que fala, quando eu me aposentar, então eu vou trabalhar para Deus. Né? Muitas vezes está pensando nesse trabalho integral, né? Dia inteiro, ou muitas vezes está trabalhando que aquilo que eu faço na igreja, Deus se agrada, mas aquilo que eu faço no meu trabalho, Deus não se agrada, ou Deus não se importa com isso. Essa é uma visão bem clara quando a gente pensa a questão da aposentadoria. E aí também é uma visão fechada a respeito das coisas. Quem está pensando em se aposentar para trabalhar para Deus, ele pensa da seguinte maneira: eu vou passar aqui 30, 35, 40 anos trabalhando, né? Para o homem, trabalhando algo que Deus não se importa, não está nem aí para isso, e aí o resto dos meus anos eu vou trabalhar somente para o Senhor. Ou seja, Deus vai permitir te dar um trabalho somente para o seu sustento, somente para você aplicar de maneira egoísta. Seus 30 anos você vai trabalhar somente para você ou somente para homens. Né? Nós vamos entender que não existe exatamente essa diferença, que Deus se importa sim com o nosso trabalho chamado de secular. A ideia de herança: se eu tenho uma herança muito gorda, eu não preciso trabalhar. O trabalho não é digno. Né? Ou ganhar na loteria. É interessante como o dinheiro se torna uma carta de alforria. Né? O que a pessoa fica pensando assim? Se eu um dia ganhasse na loteria, muito dinheiro, primeira coisa que eu ia fazer, parar de trabalhar. Ele não entendeu a dignidade do trabalho. Ele não entendeu que Deus se importa com o trabalho. Né? Ali talvez não para os cristãos, né? A gente sabe que alguns cristãos fazem uma fezinha de vez em quando, né? Que se chamam cristãos, fazem uma fezinha, mas a ideia da herança talvez fica mais clara ainda. Não, se eu não tivesse que me sustentar minha casa, minha família, não trabalharia. Então o dinheiro se torna uma carta de alforria.
Deus não se importa com as minhas tarefas no meu trabalho. Então, ele acaba se tornando preguiçoso em relação a isso. Deus só se importa com o meu trabalho na igreja, devocional e práticas religiosas. Trabalho digno é o que exige formação acadêmica. E aí isso é muito nítido. É nítido na nossa vida. Quantas vezes a gente rebaixa alguém, joga alguém para baixo porque ele não tem uma formação acadêmica. Aí o cara tem que trabalhar com aquilo ali, com aquele tipo de serviço ali. Ele é jardineiro, ou ele trabalha, de repente, entregando, empacotando, vamos colocar assim, no supermercado ali. Ele trabalha, muitas vezes, de gari, ou ele trabalha em outra... Ele tem que trabalhar de maneira manual porque ele não tem uma formação acadêmica. E muitas vezes enche o nosso coração de orgulho quando a gente vai se colocando, não, eu tenho formação, eu sou formado 3º grau, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado. Muitas vezes cristãos acabam caindo no orgulho e na soberba exatamente aqui. Essa ideia a respeito da formação acadêmica, colocando como se um trabalho que você use a mente ou a formação acadêmica fosse mais importante, mais digno de qualquer outro tipo de trabalho. A gente vai verificar que não, isso não é por Senhor. Então isso acaba gerando, essa visão, esse tipo de influência, acaba gerando trabalhadores cristãos preguiçosos, antiéticos, mentirosos, egoístas, gananciosos. Né? Egoístas por quê? Porque a partir do momento que ele entende que o trabalho é somente para o seu sustento, somente para conseguir dinheiro para se sustentar, ele acaba tendo uma visão a respeito de que ele vai trabalhar somente para conseguir esse tipo de dinheiro. Tá? Então a gente vai já trazer um pouco da visão, vamos dar alguns exemplos de dicotomia, como eu falei, da vida monástica, vida de contemplação. Se você se sente vocacionado por Deus, então vende tudo que você tem, dá para a igreja e vai então para o monastério, viver de contemplação, já dei esse exemplo. E aí a gente tem muito isso. Pastor de tempo integral, o Senhor é muito privilegiado, pois trabalha para Deus. Já eu tenho que trabalhar lá no mundo, tenho que ir para o meu serviço e depois vir aqui fazer alguma coisa na igreja, passar um tempo na igreja. Né? Então ele tem exatamente esse exemplo da dicotomia, dessas influências que a gente já leu ali atrás sobre a visão pagã do trabalho. Eu trabalho para Deus quando? Olha como é que tem essa influência. Quando eu uso minhas habilidades do serviço na igreja. Então, mais ou menos assim, se eu sou um contador, né? Se eu sou um contador, trabalho numa empresa, então a maneira como eu vou trabalhar para o Senhor, vou trabalhar para Deus, é fazer a contabilidade da igreja. Irmãos, não tem problema nenhum nisso. Nós não estamos falando que isso aí é errado. Nós estamos falando que essa é uma visão pequena a respeito do trabalho. Tá? Isso aí não tem nada de errado nisso. Você pegar e aplicar as suas habilidades aqui dentro. Você é um professor, de repente lá fora, eu vou ser professor da escola dominical, sem problema nenhum. Tá? Isso aí sim é uma maneira de você colocar o seu serviço, suas habilidades, seus dons, a função dos irmãos, em função da igreja. Mas isso é uma visão pequena a respeito do trabalho. Então, eu trabalho para Deus quando, nas minhas férias, vou fazer missões ou obras sociais. Como eu falei, não tem problema nenhum você fazer isso, aproveitar suas férias para poder fazer isso. Mas é uma visão ainda pequena a respeito disso. Tá? Tem coisas muito mais... aliás, nós precisamos entender o nosso trabalho como um todo. Onde estivermos, qualquer lugar que nós estivermos, nós temos que estar trabalhando para o Senhor, ou para a glória de Deus, que a gente vai ver, que vai ser o que a gente vai chegar na resposta aqui. Tem um exemplo de um presbítero que trabalhava quebrando contratos. Essa é uma história a respeito de um presbítero muito crente, muito piedoso, e ele trabalhava numa empresa, numa grande empresa, e ele era advogado naquela empresa. Qual era a responsabilidade desse presbítero naquele lugar, né, desse homem de Deus naquele lugar? Ele era responsável para, quando a empresa queria deixar algum contrato de lado que ela tinha feito, achar brecha nesse contrato para poder desfazer o contrato. Tá? Então, a responsabilidade dele era essa. Encontrar uma brecha
num contrato assinado pela empresa e por alguém, né, que eles não queriam mais lidar com essa pessoa ou com essa outra empresa, e ele usaria essa brecha para quebrar o contrato. Ou seja, o que eles estavam fazendo? Ele estava arrumando uma maneira de algo que foi assinado, o famoso sim, sim, ou não, não, e quebrar esse contrato. Ele não estava entendendo que aquilo era contrário à sua fé cristã. A palavra de Deus diz exatamente isso para a gente, né? Que a gente deve cumprir com a nossa palavra, ou no caso ele estava como representante da empresa, cumprir com a palavra dessa empresa. A partir do momento que ele estava quebrando essa palavra, arrumando uma maneira de quebrar esse contrato, ele estava quebrando com essa palavra. Tá? Então ele, como eu falei, era muito piedoso, um presbítero trabalhando ali, e só depois, quando explicaram isso para ele, que ele teve um atino, que ele não tinha como trabalhar dessa maneira. Tá? Então a gente sabe que alguns tipos de trabalhos que o cristão não pode fazer. Tá? E esse era um desses, mas que foi difícil para ele poder entender. Ele trabalhou muito tempo ali, e só depois ele conseguiu descobrir. Tá? Então, trabalho e fé devem estar integrados e não anexados. Quando há integração, a nossa fé influencia a nossa maneira de trabalhar. Vou dar um exemplo a respeito de anexar algo que parece ser cristão ao nosso trabalho. A ideia é muitas vezes antes de iniciar o dia da nossa empresa, nós vamos nos juntar aqui e vamos orar. Né? Juntar o grupo, orou ali, exatamente para as pessoas saberem, não, esse que está trazendo, esse líder que está trazendo aí, ele é cristão, ó, ele está orando antes de começar o trabalho. Como eu falei, não tem nada errado nisso, irmãos. Só que isso é algo que foi anexado. Então, se você, muitas vezes, ora ali antes de começar, mas depois do seu trabalho, você é um péssimo profissional, você está mostrando que aquilo foi apenas algo anexo. Você anexou o seu trabalho, um ato religioso, vamos colocar assim, mas verdadeiramente aquilo não faz parte do seu trabalho. Esse é um exemplo. Outro exemplo é deixar, por exemplo, uma Bíblia em cima da mesa, né? Quem trabalha no escritório. Não, se alguém perguntar alguma coisa assim, já tem a oportunidade de evangelizar. Como eu falei, isso também não é ruim, não é mal. O que eu estou falando, isso é algo anexo, é uma ação que você pode fazer ou não, em si que não está influenciando no seu trabalho. Ouvir, deixar músicas tocando, músicas gospel ou músicas cristãs, tocando normalmente no seu trabalho, e aí você vai exatamente poder falar, não, tá vendo como é que ele é cristão, ele ouve essas músicas? Como eu falei, não tem problema nenhum você fazer isso. Só que você precisa entender que o trabalho, ou integrar o trabalho, é muito mais do que isso. Então, não temos que pensar somente em anexar atividades ou comportamentos àquilo que nós fazemos profissionalmente. Essas atividades são boas, mas não modam a atividade profissional. Nosso trabalho refletindo exatamente o que nós cremos. Essa é a ideia. É o dia todo do trabalho, o momento todo que você está trabalhando, a sua fé está influenciando nisso. Não somente o momento, no início, durante o dia, está uma música tocando, ou a minha Bíblia marcando posição ali. Né? Mas sim que algo venha influenciar realmente na sua maneira de trabalhar. Nós temos que deixar de ser profissionais e cristãos para sermos cristãos profissionais. Há uma grande diferença nisso. Tá? É onde o seu trabalho também, ele é aplicado naquilo que nós entendemos que é o propósito do homem, que é glorificar a Deus e se satisfazer nele para sempre. Então, quando você tem essa ideia a respeito do seu trabalho, que ele também pode ser usado dessa maneira, você não fica apenas anexando algumas coisas, algumas ações religiosas ao seu trabalho, mas seu trabalho tem realmente uma mudança ali. Então, a gente vai começar a ver um pouquinho a respeito da visão cristã do trabalho. Vamos começar com a criação. Então, como é que Deus trabalhava ali? Como que a gente pode ver o trabalho já a partir da criação? A gente deve lembrar que a cosmovisão cristã, a cosmovisão reformada, trabalha exatamente aí. Criação, queda e redenção. A gente já trabalhou ali um pouquinho a respeito da queda. Todas essas dificuldades do trabalho, muitas vezes um colega de trabalho nos derrubando ali, nos
querendo se aproveitar de uma situação, mentiras, tudo que é colocado ali, a dificuldade às vezes de patrões que são difíceis, tudo isso veio por causa da queda, tá? E até mesmo a idolatria que às vezes a gente tem pelo trabalho também veio por causa da queda. Tá? E agora a gente vai ver como a criação trabalha isso, tá? Gênesis capítulo 1, versículo 1, primeiro versículo da Bíblia. Alguém pode ler bem alto para mim aí? Ou então o Gabriel, que está aí perto do microfone? Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Isso. Então, nós poderíamos pegar esse versículo a respeito do trabalho e dizer, no princípio, Deus trabalhou. Né? Nós entendemos que a obra de Deus, a primeira obra de Deus ali é a obra da criação. Né? Quando Deus começa a criar, a criação é o seu trabalho. Então, no princípio, nada mais é do que Deus trabalhou. Então, já começa a derrubar algumas ideias pagãs a respeito do trabalho. Se Deus trabalhou, será que o trabalho é indigno? De forma nenhuma. Se Deus trabalhou, então o trabalho é digno, porque é feito por Deus. Né? A ideia de o trabalho ser uma maldição. Se Deus trabalhou, o trabalho não pode ser maldição. A instituição do trabalho não pode ser maldição, não pode ser maldito. Então, Deus já começa exatamente a derrubar aí pela criação. Né? Primeiro versículo da Bíblia a gente já vê isso. Por sinal, o primeiro capítulo da Bíblia também é assim. O primeiro capítulo é todo ele, Deus criando, trabalhando na sua criação, em todo momento. Né? E no capítulo 2, Deus descansa. Interessante isso. Quando a gente vai estudar a respeito do quarto mandamento, a gente vê esse ciclo, né? Trabalhará 6 dias e no 7º dia descansar. Isso foi colocado lá na criação. Foi o próprio Deus quem trouxe isso, esse contexto. Então, na esfera do nosso trabalho, quando aprendemos a respeito do trabalho, temos que inserir também a questão do descanso nesse meio aí. Tá? E aí, quando os gregos falavam a respeito do trabalho manual, né, um trabalho que é feito com as mãos, que é algo indigno, olha lá em Gênesis capítulo 2, versículo 8. Podemos ler versículo 2, Gênesis 2, 7 e 8. Pediu o Felipe que leia para a gente. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e nele pôs o homem que havia formado. Então no versículo 7 ele fala que formou o homem. A linguagem ali é de um oleiro, alguém que pega o barro e vai formando com as suas mãos. Né? Então, é um tipo de trabalho, com a ideia de um tipo de trabalho manual que foi feito ali. Então, a ideia de que o serviço manual ele é indigno não serve de acordo com a palavra de Deus. Né? De acordo com os primeiros capítulos da palavra. E aí depois diz que ele plantou um jardim, no versículo 8. Uma ideia exatamente sobre o jardineiro. Né? Quem muitas vezes... esse ano a gente teve que colocar grama na nossa casa lá, o quanto deu trabalho para a gente poder colocar grama, quanto foi pesado para a gente ali. Né? Então, um jardineiro ele faz um trabalho tão bonito, ali, tão belo, né? Trabalhando com a natureza ali, e muitas vezes você não, aquele cara faz só um trabalho manual, ele faz trabalho de jardinagem. Não, irmãos. Né? Agora, já o engenheiro ambiental, o cara estudou para aquilo, cara... A gente não faz muitas vezes isso, às vezes a gente não fica aquela ideia, né? Mamãe, papai queria trabalhar talvez num jardim, trabalhar algo com a natureza ali, então vai estudar, vai ser engenheiro ambiental. A gente nunca pensa em falar assim, poxa, vai ser um jardineiro, vai, né, conhecer como é que é montar um jardim, né, preparar tudo isso. Tá? E aí a ideia também que a gente fala sobre que não somente Deus trabalhou na criação, mas que Deus trabalha até agora. Pediu o Felipe de novo que leia. João capítulo 5, versículo 17. Mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então, o próprio Deus, ele trabalhou ali na criação, e ele trabalha até agora. A ideia de que Deus é como aquele que fez um relógio, não um mundo, né? Criou o mundo, colocou as leis, deu corda e deixou ali o mundo, né? A Deus dará, né? Vamos colocar assim.
Não, Deus governa o mundo, Ele governa a sua criação. E é exatamente o que a gente chama da providência. E no meio do trabalho da providência tem o que nós chamamos da redenção. A redenção dos eleitos. Está exatamente no trabalho de providência. E outra coisa importante a respeito disso é que o próprio Deus muitas vezes é identificado com o seu trabalho. Ele é chamado de o Criador e o Redentor. Então, muitas vezes nós identificamos o próprio Deus com a questão do trabalho. Então, imaginar o trabalho sendo indigno dessa maneira, então já mostra que a gente não tem... A gente usa a palavra de Deus, a gente usa a Bíblia, mas muitas vezes a gente não consegue aplicar isso ao nosso trabalho. Então, a gente tem que exatamente lembrar dessas coisas. Na criação, aprendemos então que o próprio Deus trabalhou, logo o trabalho é digno. E outra coisa interessante é que Deus não somente trabalhou, mas chamou o homem para trabalhar na sua obra, trabalhar em cima do seu próprio trabalho, desenvolver a sua criação. Então Deus chama, vocaciona o homem a trabalhar. O mandato cultural, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, até o 28, ele começa mais ou menos assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E logo depois que cria o homem ali, ele fala, domine ele, sujeitai a terra. Então ele começa já a falar assim, filho, eu te criei para você trabalhar. Então a ideia de preguiça não tem que estar no nosso meio. Pela criação a gente já vê ali que ociosidade não é algo gerado na criação. Talvez, e com certeza isso veio a respeito da queda, né? Então, o homem ali, logo que ele foi criado, então foi colocado para ele, ó, você acabou de ser criado e agora você vai dominar, você vai trabalhar para isso. Tá? E nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas não somente de Deus, mas de um Deus trabalhador. Então, imagina Deus criando um homem à sua imagem e semelhança, ele que era trabalhador e fala, não, o homem pode ficar ocioso, aí não tem problema. Não existe isso. Por sinal, a questão da imagem e semelhança de Deus também tem a ver com o domínio, com o trabalho ali de dominar. Tá? Então já tem a ver com o trabalho. O trabalho do homem era desenvolver as potencialidades da criação divina, dominar a criação, né, Gênesis 1, 26 e 28, e cultivar e guardar o jardim, Gênesis 2, 15. Por favor, Felipe. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, esse versículo é muito interessante, porque o jardim era o local exatamente onde Adão se encontrava com o próprio Deus. O devocional de Adão, o culto de Adão era feito também ali no jardim. Né? E você vê que no meio do jardim também Deus fala a respeito do trabalho. Ou seja, na criação não existia essa dicotomia. Quando a gente usa a expressão do começo ali, como integrar fé e trabalho, é algo que... Porque, na verdade, não deveria nem ter essa separação. Não houve para Adão ali na criação, no jardim. Não houve essa separação, em nenhum momento. Né? Não, se você fizer isso, não seu trabalho, sim, mas devocional. O momento que eu estiver com você vai ser... Não, era algo normal. Enquanto ele fazia o devocional com o Senhor, e também ele também cuidava do jardim. Tá? E ali, Felipe já leu Gênesis 2, 15, que ele leia, por favor, também Gênesis 2, 19, por favor. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-lhes ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, este seria o nome deles. Então, interessante. Olha como é que ali no jardim ele tinha o trabalho braçal, né, de cultivar o jardim, mas tinha também o trabalho mental. Imagina quanto que ele teve que trabalhar com a sua mente para colocar o nome em todos os animais de acordo com a característica daqueles animais. Né? Então, aí já coloca a questão... É exatamente essa ideia que os gregos tinham. Não, o trabalho com a mente é mais... Não, irmãos. Ali na criação a gente já vê os dois tipos de trabalho. O trabalho manual, né? E também o trabalho mental colocado ali para Adão. Então o trabalho foi instituído pelo próprio Deus. O trabalho é digno. Então não somente Deus trabalhou, como ele instituiu o trabalho. E aí às vezes a gente fica pensando, alguém chega na segunda-feira no trabalho e... Muitas vezes ele é cristão e ele fala, rapaz, como é que eu estou cansado, não queria trabalhar hoje na segunda-feira. Que dia ruim para se trabalhar.
Quem foi que inventou o trabalho? Quem foi que instituiu o trabalho? O próprio cristão falando isso. E aí ele esquece que quem instituiu o trabalho foi o próprio Deus. O Deus na qual ele diz glorificar, o Deus na qual ele diz adorar, foi ele mesmo quem criou o trabalho. E aí, em vez dele aproveitar essa oportunidade para ministrar o evangelho, falando com os irmãos, né, se fosse alguém de fora, um ímpio, né, quem foi que inventou o trabalho? Ele tem uma oportunidade excelente de ministrar o evangelho. Quem instituiu o trabalho foi o próprio Deus. Mas a nossa dificuldade hoje é por causa da queda. Sabe que o homem é pecador? Olha que oportunidade, né? Você começar a ministrar o evangelho e falar assim, nossa dificuldade hoje, desse egoísmo, que tem essa disputa que nós temos no nosso meio, é por causa da queda, não é por causa de Deus. Né? Mas isso vai ser restaurado em Cristo Jesus. O que nós precisamos é nos convertermos a Cristo, nos arrependermos dos nossos pecados e crermos nele. E assim também no nosso trabalho vai influenciar, vai haver mudanças aqui. Vamos trabalhar de maneira cristã, de maneira como a palavra de Deus, como a Bíblia nos diz para trabalharmos. Né? E aí é claro que ele tem que, para poder falar isso, ele tem que trabalhar de acordo com o que a palavra diz a respeito do trabalho, que a gente vai aprender daqui a pouco. Tá? E aí, já passando para a segunda parte, a gente vai trabalhar, vai falar um pouquinho sobre a visão cristã do trabalho na redenção. Pedir aos irmãos aí que abram em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 16 e 17. E depois vamos pular lá para o 22 a 24. Tá? Vamos começar lá no 16 e 17, depois vamos pular lá para o 22. Aliás, do 22 até o 4:1. Tá? 16, 17, do 22 até o 4:1. Tá? Eu vou ler, os irmãos, por favor, acompanhem. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Versículo 22. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. E a gente vai trabalhar a redenção usando exatamente esse texto de Colossenses aí. A gente vai ver como que esse texto trabalha bem para a gente de como a gente deve trabalhar, de como a nossa fé deve integrar, né, ou vamos colocar assim, influenciar no nosso trabalho, nossos afazeres diários. Tá? A carta de Colossenses é uma carta que fala sobre a primazia de Cristo. Ela começa a falar sobre Cristo em todas as áreas, e, em especial, ela tem um paralelo ali com a carta de Efésios. Enquanto Efésios trabalha com a noiva de Cristo, a carta de Colossenses trabalha exatamente sobre o Cristo em si, sua primazia. Tá? Esse versículo os versículos que a gente leu de Colossenses, todo o capítulo 3 vai falar sobre as evidências ali da salvação, as evidências da conversão ali.
Então ele começa falando a respeito de mortificar a sua carne e depois de tomar, então, se tornar nova criatura, né? Receber, então, ali a questão da nova criatura. Então, o princípio ali que o apóstolo Paulo resume para a gente, nos versículos que a gente leu, de 3:22 até 4:1 ele pode ser resumido da seguinte maneira: por causa do temor ao Senhor, o escravo deve obedecer ao seu senhor de todo o coração, e o senhor deve ser bondoso para com seu escravo. A gente vai trabalhar principalmente a questão do escravo em si. Naquela época, na época da igreja primitiva, boa parte da igreja, a grande maioria, eram feitas de escravos. A escravidão ali não era igual nós temos hoje, a ideia étnica, mas era algo assim, alguém que tinha uma dívida para com uma outra pessoa, ele poderia se sujeitar à escravidão daquela pessoa por um tempo, até pagar a sua dívida, ou então deixar um dos seus filhos trabalhando ali como escravo. Então, nesse meio ali, nessa época ali, nessa época de escravidão, então o evangelho veio, né? Foi então ministrado o evangelho. E a ideia exatamente aqui é como um escravo deveria trabalhar. Como o escravo cristão deveria se apresentar agora diante do seu Senhor. E a gente já começa a ver como é que era a dificuldade desse cristão, escravo. A gente reclama às vezes do nosso trabalho, né? Rapaz, a minha dificuldade que está aqui. Imagina um escravo. Chegando para o apóstolo Paulo perguntando: e aí, apóstolo, o que eu faço? Eu sou escravo, agora me converti a Cristo, como eu devo fazer? Eu devo fugir do meu Senhor? Eu devo formar ali um sindicato e tentar ir contra ele, derrubar ele? Falar que ele está de alguma maneira, que a escravidão, eu devo lutar contra a escravidão? Nós devemos entender que sim, o evangelho, ele mudou a respeito da escravidão, mudou aquela época, mas não da maneira que nós imaginamos, né? A respeito de luta, a respeito de tomar o poder, nada disso. O evangelho foi sendo mudado, como a gente vai ver aqui, não somente nos escravos, mas também nos senhores que se convertiam. E era também uma oportunidade excelente, quando aquele escravo trabalhava de maneira tão bem, e chegava para o seu senhor, e falava: eu me converti a Cristo. E o Senhor dele via aquela diferença entre antes da conversão e depois. E aí ele falava: olha, se esse cristianismo fez isso com o meu escravo, né, então esse cristianismo é bom. Então é uma maneira também de trazer luz a respeito do evangelho ali. Então, quando o apóstolo Paulo está ministrando ali para os escravos, exatamente com esse pensamento em si. Então ele começa ali já no versículo 22 falando: escravos, obedecei em tudo. Então já era uma mudança ali a respeito da visão que eles tinham do escravo, que o escravo tinha em relação ao seu senhor, né? Primeiro é o imperativo de obediência: trabalhe, obedeça. É Deus dando ali uma ordenança: obedeça em tudo. E será que esse em tudo significa algo, em tudo mesmo algo que seja contrário à palavra de Deus? Será que é essa a intenção do apóstolo Paulo? Obedecer em tudo, mesmo que tenha que fazer algo contrário à palavra, algo contrário à sua conversão, à sua nova natureza? Não era isso. A gente talvez não tenha tanta luz aqui, mas lá em Tito, pedi o Gabriel que abra lá em Tito capítulo 2, versículo 9 e 10, para a gente entender um pouquinho o que significa esse em tudo aí, obedecer em tudo. Quanto aos servos, que estejam em tudo obedientes ao seu senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Senhor. Então a gente vai obedecer, os escravos deveriam obedecer aquilo que ia ornar, ou ornamentar, ou embelezar a doutrina de Cristo. O que é essa ideia? A ideia na qual, quando nós pregamos o evangelho, nossas ações também influenciam nisso. Elas vão ou embelezar, ou enfeiar a doutrina de Cristo, né? Ou elas vão falar a respeito da verdade, daquilo que a gente diz crer,
ou vai falar mentiras a respeito daquilo que a gente diz crer. Né? Eu creio que eu não devo mentir, né? Mas aí naquele meio ali, se aproveita de alguma coisa e você mente ali no seu trabalho. E aí você está mostrando para o seu Senhor segundo a carne, que é a expressão que ele utiliza ali, de qual você diz crer em algo, você fala sobre o Evangelho, mas na verdade você não pratica, ou não anda de acordo com o Evangelho, com a vocação do Evangelho. Lá em Efésios, capítulo 4, diz exatamente isso. Andai de acordo com essa vocação que foram chamados, de acordo com esse Evangelho que você foi chamado. O livro de Efésios usa muito a expressão andar. Né? Em Gênesis capítulo 2, quando ele fala ali que os mortos em delitos e pecados andavam segundo a carne, andavam segundo o mundo, andavam segundo Satanás. E aí depois ele fala, mas Deus, sendo rico em misericórdia, vos vivificou em Cristo Jesus. E aí chega lá no versículo 10, ele diz que todos nós fomos criados em Cristo Jesus para andar segundo as obras que Deus já separou, já preparou. Esse andar significa viver de acordo com aquilo que você crê. Viver de acordo com aquilo que você crê. E no nosso trabalho a gente fala muitas vezes nisso. A minha sogra um dia, meu sogro tinha deixado um carro para poder pintar em um determinado lugar, o rapaz se dizia cristão, e aí ele falava que ia entregar carro tal dia, não entregava, e passava mais uma semana, depois pediu uma tinta, a tinta não era aquela, depois pediu uma outra, acabou fazendo um trabalho péssimo lá. E uma das perguntas me impactou muito. Ela falou, ele se diz cristão, será que é possível ser evangélico, ser um bom evangélico e um péssimo trabalhador? A gente tem que pensar nisso. Como a gente tem trabalhado, como a gente tem estudado, como a gente tem se apresentado quando a gente vai estudar diante dos professores. Muitas vezes a gente encontra alunos que são piores do que o ímpio ali. Cristãos, se dizem cristãos, mas são piores do que o ímpio dentro da sala de aula. A gente tem que pensar nisso. Né? Nós como pais, como nós estamos formando nossos filhos? Nós simplesmente trazemos ele na igreja ou ministramos sobre eles a dignidade do trabalho, como ele deve lidar com todas as coisas, como ele deve lidar com o egoísmo dele, como ele deve ser disciplinado, instruído a respeito do trabalho, a respeito de como deve viver no meio da sociedade. A gente tem que pensar exatamente nisso. Então ele continua falando ali, em tudo, então não aborda também ordens contrárias à palavra de Deus, como a gente viu em Tito, capítulo 2, de 9 e 10. Nessa obediência também, eles iam adornar exatamente a doutrina de Deus. E também obedecer em tudo significa não somente coisas agradáveis e prazerosas, mas também coisas desagradáveis e que tem pouco prazer, não é isso? Às vezes no meio do trabalho, alguém manda fazer alguma coisa, eu não gosto de fazer isso, quer saber? Não vou fazer não. Não vou fazer não. Então ele diz, obedecei em tudo. Obedecer em tudo ao seu Senhor segundo a carne. Senhor segundo a carne. Por que ele usa essa expressão? Porque ele reconhece que aquele escravo cristão ele tem um outro Senhor. Se verdadeiramente ele se converter, o Senhor dele é o Salvador e Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Então ele aborda, já começa a apontar um pouquinho aí. Não servindo à vista como os que querem agradar a homens. Versículo 22 continua. Isso acontece muito. Né? Meu patrão não está aqui, eu posso ficar tranquilo. Não tem que produzir nada. Porque a minha intenção é produzir de maneira egoísta, só para o meu patrão ver, e para ele me dar alguma coisa, algum galardão, bater nas minhas costas. E rapaz, fez um bom trabalho, hein? Mas quando ele não está aqui, eu não me importo com isso. Né? Então, muitas vezes acontece isso. Os trabalhadores estão ali trabalhando só à vista, só se o patrão está vendo, se o seu Senhor, segundo a carne, está vendo. Mas devemos lembrar que nosso Senhor e Salvador vê o tempo todo. E Ele vê a sua negligência, vê a sua preguiça no serviço, vê você se apresentando de maneira não cristã, declarando ser cristão, mas muitas vezes não sendo. Então a gente tem que trabalhar isso, tem que entender exatamente isso. Quando ele fala, então, não servindo à vista como os que querem agradar homens, ele está apontando também para esse Senhor que vê todas as coisas, o Senhor Jesus, né? Então, esses escravos não devem obedecer só para que o Senhor, segundo a carne, o veja, por razões egoístas. Em lugar disso, devem servir de todo o coração, com sinceridade e retidão. Fazendo assim, estará mostrando reverência ao Senhor, com letra maiúscula, ao Senhor Jesus. Em outras palavras, estará glorificando a Deus, e essa também é a nossa verdadeira motivação. Nossa motivação não é uma supervisão,
Enquanto eu tiver supervisão, eu trabalho. Se não tiver alguém me supervisionando, não. Nossa motivação é que o nosso Senhor, o Senhor Jesus, tem contemplado também o nosso trabalho. Já vimos que o trabalho é digno e que Deus também se importa com o nosso trabalho. Então ele deve trabalhar diligentemente em suas tarefas, ainda que ninguém esteja ali para observá-lo. E assim observá-lo e recompensá-lo por seus serviços ou por seus esforços. O trabalho deve ser feito de modo desinteressado, sem o desejo de impressionar e assim galgar favor com o chefe. É interessante que a King James, nesse versículo, ela diz assim: escravos, obedecei em tudo a vossos senhores, trabalhando com sinceridade de coração, por causa do vosso temor ao Senhor. Por causa disso. Obedecemos por causa do nosso temor. Trabalhamos de coração, de alma, por causa do nosso temor. Né? Não trabalhamos, muitas vezes meu patrão não está nem vendo, mas trabalhamos bem, de forma diligente, por causa do nosso temor ao Senhor. Então, temendo ao Senhor, é uma suave lembrança de que até mesmo quando nenhum supervisor humano nos está fiscalizando, os olhos do nosso Senhor estão sobre nós. Que bênção, então, poder dizer isso ao escravo. Olha, escravo, quando você está trabalhando ali com afinco, de maneira diligente, aplicando todo o seu coração ali, o seu Senhor talvez nem esteja te vendo, seu Senhor segundo a carne, mas o seu Salvador está contemplando o seu trabalho. Imagina como isso ia mudar a vida a respeito da visão que aquele escravo tinha do que ele estava fazendo. Né? Isso que a gente deve lembrar. Versículo 23, ele fala, então, que nós devemos trabalhar de tal maneira que venhamos a expressar Cristo como nosso Senhor. Toda atividade, sendo ela na igreja ou fora dela, deve ser submetida ao controle do senhorio de Cristo. O propósito, então, implícito nas palavras trabalhe como ao Senhor, ou faça todas as coisas como ao Senhor, é então que a gente não deve negligenciar um trabalho que é feito para Deus. Não é isso que a gente faz? O pastor te incumbiu de fazer aquele serviço na igreja. Você faz de maneira diligente, coloca seu coração, aplica ali, e aí o seu Senhor, segundo a carne, manda você fazer alguma coisa e fala, não vou fazer isso. Então, ali você não está trabalhando de maneira que está verdadeiramente como ao Senhor, que você está negligenciando um serviço que é feito ao próprio Senhor Deus. Então, versículo 24, alguém lê para mim? Relê para mim, por favor. Colossenses 3, 24. Lembre-se de que o Senhor lhes dará uma herança como compensa, e de que o Senhor a quem serve é Cristo. Isso, então está sempre trabalhando a questão da recompensa, não em relação ao Senhor segundo a carne, mas a recompensa a respeito da herança, sob graça de Deus. Mas principalmente quando ele trabalha ali a questão de que é ao Senhor que estás servindo. Uma coisa que a gente deve lembrar a respeito disso, antes de a gente entrar e fechar aqui com a questão do serviço sendo feito ao Senhor, é pensando nesse escravo, mas pensando na gente também. Mas, Fabiano, como é que é a gente trabalhar, por exemplo, um patrão que é ruim, que é mau? Né? Você está falando aí, estou tendo uma ideia a respeito de um senhor, né, segundo Colossenses 4:1, que também é um irmão em Cristo. E se for um ímpio? Né? Se o cara for ruim ali, for mal, como é que eu faço? Né? Aí a gente vai abrir lá, pedir alguém para que abra, em 1 Pedro 2:18. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Não somente se ele for bom e cordato, mas também se ele for mau. É o que a palavra nos diz. É o que a palavra traz exatamente para a gente. A gente deve lembrar por quê. Porque o galardão, o nosso galardão, né, é dado pelo próprio Senhor, Senhor Deus.
Devemos lembrar disso. E aí, esse texto, a gente não colocou ele todo aqui, mas o complemento é mais ou menos assim. Se você estiver fazendo o que é certo, o que é correto, você tiver algum tipo de sofrimento, pode ficar tranquilo que o Senhor Deus está vendo isso tudo. Mas se você for mal, o cara é ruim comigo, né? Meu patrão é muito mal, vou fazer mal feito também meu serviço, vou deixar tudo errado mesmo para poder... Né? Se você for mal, vai ser aplicado sobre você um castigo. E esse castigo é um castigo justo porque você está trabalhando mal. E aí é interessante, muitas das vezes quando as pessoas chegam até pastores ou até alguma liderança, ela fala assim, pastor, líder, eles estão me perseguindo no trabalho. Depois que eu me converti, uma perseguição lá. Tudo que eu faço, eles estão me perseguindo, é o meu patrão me perseguindo, é o meu colega de trabalho me perseguindo. E aí você vai conversar com aquela pessoa, eles chegaram até a me mandar embora por causa disso, é perseguição. Aí você vai conversar às vezes com o patrão, vai conversar às vezes com um colega de trabalho, ele é um péssimo profissional, trabalhava mal. Aquele cristão trabalhava mal. E ele estava usando a palavra de Deus para dizer que estava sendo perseguido. Né? Ele foi mandado embora não é porque ele era cristão. Foi mandado embora porque ele era um péssimo profissional. Pode acontecer perseguição? Claro, a gente sabe que pode acontecer. Mas a gente tem que verificar exatamente isso. Como você está trabalhando? Né? E aí pensando também, mas mesmo seu patrão sendo mal, a palavra diz que você tem que obedecer e trabalhar mesmo ele sendo mal ou sendo bom e cordado. E aí no versículo 24, então, ele vai falar exatamente a Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Então a gente vai encerrar exatamente por aqui. Ele vai falar que todas as nossas ações, nossos atos ali no nosso serviço, na verdade é aplicado, ou Deus considera como um próprio serviço ao próprio Senhor Jesus. E isso muda a nossa visão a respeito do trabalho. Primeiro pensamos, sim, o trabalho é digno, porque aqui também eu consigo glorificar o Senhor e me satisfazer somente nele. Aqui eu consigo verdadeiramente glorificar o Senhor através de um trabalho simples, que seja ele remunerado ou não, seja um trabalho simples de apertar um parafuso, seja um trabalho às vezes em casa, né, que uma dona de casa às vezes faz. Né? Se ela reconhece que é uma ação, é um trabalho feito para o Senhor Jesus, é feito de maneira diferente. A motivação desse trabalhador cristão tem que ser diferente. Ele não pode ir na segunda-feira para trabalhar com a mesma motivação do ímpio, de trabalhar bem porque ele vai receber o salário, quanto mais ele trabalhar, mais ele vai galgar. Ou então seu patrão vai bater nas costas dele. Não, não é essa a motivação. Nossa motivação é, nós trabalhamos para o rei. E o rei merece o nosso melhor trabalho. Isso muda a nossa vida. Isso muda a nossa visão a respeito do trabalho, das dificuldades que tem no trabalho, né? Do pessoal ali fazendo grupinho, tentando te derrubar. Mas eu estou trabalhando para o rei. Isso deve mudar exatamente a nossa visão a respeito disso. Então, o maior conselho que o apóstolo Paulo podia dar a um escravo ou a um trabalhador qualquer seria exatamente isso, que ele considere tudo aquilo que ele faz no trabalho sendo feito exatamente para o rei. E essa expressão muda tudo na nossa vida. Nós servimos em nosso trabalho não a homens especificamente, mas a Deus. Ele sim, ele se importa com o nosso trabalho, com todo tipo de tarefa que fazemos no nosso trabalho ali. Na verdade, as minhas tarefas no trabalho são aceitas por ele como um serviço ao próprio Deus. Então, pensando assim, como nós podemos ser negligentes, ou indiferentes, ou preguiçosos, ou não sermos diligentes nisso? E esta afirmação serve para um trabalho remunerado ou não, como eu falei, para serviços em que usamos a mente, ou serviços manuais. Aí já derrubando também a ideia dos gregos lá. Serve para serviços que somos louvados por homens, que ele bate nas nossas costas, ou para aqueles que os homens nem viram que o trabalho foi feito. Serviços onde o patrão é bom, onde o patrão é ruim. Qualquer tipo de serviço. Nós temos que lembrar isso, quando nós trabalhamos, E aí é interessante, às vezes usamos a expressão, estou indo para o trabalho, mas às vezes nós saímos, amor, estou indo para o serviço. O que nós vamos fazer? Nós vamos servir. Né? Servimos ao Senhor e servimos aos nossos irmãos ali. Servimos a criação. Estamos desenvolvendo a criação do próprio Deus ali. Né? Imagina a ideia
de uma dona de casa com essa ideia em mente. Imagina ela limpando a sua casa, preparando o seu almoço, preparando a alimentação da família. Eu estou servindo a minha família, mas eu creio que o próprio Senhor Jesus estará aqui conosco. Que refeição seria feita para o próprio Senhor Jesus vir à sua casa? Né? É muito diferente. A ideia se torna muito diferente. Reconhecer que quando você entra no trabalho, o próprio Senhor Jesus está ali contemplando a obra que você faz ali. Tá? E aí, uma das coisas que a gente tem que pontuar, de pensar a respeito do trabalho também, é também pensar como a gente tem motivado nossos filhos a procurar um trabalho, ou como a gente tem procurado, muitas vezes, aplicar a questão da faculdade mesmo. Né? Por que nós estamos incentivando nossos filhos a estudarem, a entrar na faculdade, a fazer um mestrado, a fazer um doutorado? Por que a gente entra para fazer uma faculdade? Como a gente deve escolher? Por que a gente deve escolher? Qual deve ser a motivação do nosso coração? Somente de maneira egoísta, para termos bastante dinheiro ali e podemos, não, se eu fizer esse tipo de faculdade aqui, não vai me dar tanto dinheiro, mas se eu fizer esse outro, vai me dar vai me dar um status, vai me dar... Né? Qual a intenção? Será que muitas vezes a gente não acaba colocando esse peso sobre os nossos filhos, sobre os jovens, sobre os adolescentes, a preparar? Filho, você tem que fazer alguma faculdade, tem que trabalhar alguma coisa boa para você ser alguém na vida. Ele já é alguém na vida. Ele já é a imagem e semelhança de Deus, criado para o trabalho. Ele ali foi colocado, né? Cremos que aqueles são colocados na família, numa família cristã, né? Ele já já foi colocado na família de Deus ali, na família da igreja. Né? Tem que ser ministrado, tem que se converter, é claro. Mas já compreendemos que a graça comum já colocou ele numa família cristã. Né? Então não temos que colocar isso. Você tem que ser alguém na vida, ele já é alguém na vida. Né? E muitas vezes a gente aplica isso com muita força sobre ele. Né? Então muitas vezes nós mesmos que colocamos a visão pagã sobre os nossos filhos, sobre os nossos jovens, nossos adolescentes. Você tem que procurar uma faculdade que vá mexer bem com né? Tem que ser algo que vai trabalhar com a sua mente, para que você não tenha que fazer um serviço você vai trabalhar de gari, hein? Você vai trabalhar de jardineiro, hein? Vai trabalhar mexendo com chuveiro, Muitas vezes a gente coloca isso. Para você ter um bom serviço, né? Você tem que fazer uma faculdade, depois uma pós, depois um mestrado, um doutorado. Muitas vezes a gente acaba aplicando exatamente dessa maneira. E para a gente encerrar, uma história interessante. Acho que eu até falei isso hoje lá, quando a gente estava conversando. Muitas vezes a gente coloca... nós gostamos de ver histórias, por exemplo, quando um senhor simples, que trabalha às vezes no campo, ou tem um serviço manual ali bem simples, ele trabalhando todos os dias, trabalhando todos os dias, ele forma os seus 6 filhos na faculdade. Tem 6 filhos formados. Nós achamos linda essa história. Batemos palmas, falando, olha como é que esse senhor fez. Mas muitas vezes nós achamos estranho um desses filhos formados trabalhar, por exemplo, de empacotador ali na Casa do Arroz. Não, isso aí não está certo. É formado, ele tem mestrado, tem doutorado, tem pós. Não pode trabalhar ali. Isso não é um trabalho digno para alguém que é formado. Não é? Que é alguém que tem 3º grau. Quantas vezes a gente acaba aplicando isso? E a gente está exatamente fazendo essa dicotomia, colocando como um serviço, né, que é feito com a mente, ou que exige uma formação acadêmica, é mais digno do que o trabalho. E às vezes a gente aplica isso também quando a gente vai pegar um serviço de alguém. Né? Eu quero que alguém venha aqui e espalhe essa terra para mim aqui. Né? Vem um cara aqui que monte um jardim para mim aqui. O cara vem, dá o serviço dele, é tanto. Que isso, é muito caro, para você fazer isso? Quantas vezes a gente acaba fazendo isso? Então a gente tem que considerar e entendermos que o trabalho é digno. Nosso Deus trabalhou, nosso Deus chamou homens a trabalhar, nosso Deus trabalhou com Adão ali de maneira manual, né? Ele cultivando o jardim, trabalha de maneira mental também. Mas não existe essa diferença. Todo trabalho é digno, porque ali nós estamos trabalhando, servindo ao Senhor, primeiramente, e servindo aos nossos irmãos. O que eu espero com
com essa palestra, é que os irmãos possam ter uma nova visão a respeito do trabalho, que possam chegar na segunda-feira, o seu trabalho já de maneira diferente, que cada um nas suas tarefas diárias, às vezes tarefas simples de dona de casa, quando o marido também, né, amor? Está ajudando ali a esposa, lavando uma louça ali, que seja aplicado de maneira, eu estou servindo ao Senhor Jesus, e servindo também a minha família, servindo aos meus irmãos. O trabalho é digno. Se você tem isso em mente, se você tem o conhecimento, o entendimento de que você trabalha para o Rei, você serve ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ao seu Salvador, ao seu Redentor, então você não vai ter dificuldade em integrar a sua fé, né, no trabalho, em tudo que você faz. Deus abençoe os irmãos. Meus irmãos, se alguém quiser fazer alguma pergunta ou algum comentário, levanta a mão. Vou pedir para o Gabriel levar o microfone. Se o cabo não chegar, eu peço para que você chegue um pouquinho mais aqui para frente. Bom, se ninguém quiser fazer um comentário, eu vou pedir para o Fabiano mesmo fazer uma oração encerrando o nosso trabalho, e depois já pode agradecer que nós vamos ter o nosso lanche compartilhado também logo em seguida. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, agradecemos a Tua graça, a Tua misericórdia, o motivo de nós estarmos aqui de pé, ouvindo a respeito do trabalho, de como integrar fé e trabalho, Senhor. Estamos aqui, ó Deus, diante dos irmãos, aprendendo mais da Tua palavra, Deus, nós queremos Te agradecer e Te louvar, e pedir ao Teu Santo Espírito, ó Deus, que aplique-se em nós, que venha a nos trazer à mente exatamente aquilo que a Tua palavra nos ensina em Colossenses capítulo 3, versículo 24, que em tudo que nós fazemos no nosso serviço, todas as nossas tarefas, elas são feitas ao Senhor, que o Senhor as contempla, e que assim, e dessa maneira, não devemos ser negligentes do nosso trabalho, Senhor. Aqui o que nós aprendemos hoje, Senhor, é que o Senhor, Deus, tem já desde a Tua criação, Deus, aplicado já, não feito diferença entre aquilo que é religioso ou espiritual, ó Deus, e aquilo que seria secular, ó Deus. Que o Senhor contempla todas as nossas obras, aquelas que são feitas na igreja, que é feito no nosso devocional também, mas também todas as vezes que estamos, ó Deus, servindo a alguém, ou no nosso trabalho, ou na nossa família, ou no meio da nossa sociedade, ó Deus. Aplica isso a nós, ó Deus, esse ensino a nós. Venha trazer cada dia mais às nossas mentes, ó Deus, a Tua palavra, para que verdadeiramente sejamos, ó Deus, no nosso trabalho, Deus, cristãos, ó Deus, verdadeiros, genuínos, ó Deus, na qual o Evangelho verdadeiramente mudou a nossa vida. E assim, ó Deus, abre também portas, ó Deus, para que venhamos a ministrar o Teu Evangelho àqueles que estão no nosso trabalho, Senhor. Quando eles verem a gente trabalhando, ó Deus, de maneira, veem nas nossas boas obras, no nosso trabalho, eles venham glorificar o Senhor que está nos céus. Venham dar glória ao Senhor. E na pergunta que eles vierem fazer a nós, porque nós trabalhamos dessa maneira, temos sempre o Teu Evangelho para ministrar a razão da nossa esperança àqueles que estão à nossa volta e necessitam também de Cristo Jesus. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos também pelo lanche que será colocado agora, Deus, ali na comunhão dos santos, estarmos juntos, também não somente ouvindo uma palavra do Senhor, mas também juntos, ó Deus, compartilhando daquilo, ó Deus, que foi colocado a nós para nos alimentarmos, ó Deus. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço o nosso irmão Fabiano por ter aceitado o convite da UPA, né, de fazer essa palestra tão importante, não só para os jovens que vão ingressar na carreira de trabalho, mas para a gente que já é mais velho e já trabalha também, né, em tudo que a gente faz. Agradeço a todos que vieram também, que Deus abençoe a todos. Não vão embora, a gente vai ter o nosso famoso lanche compartilhado. Deus abençoe a todos. Boa noite.